Quando a gente faz esse mapeamento e restabelece a autoridade do Estado nessas áreas tomadas pelo crime, e a gente mata o sistema de incentivos, a meu ver, se não mata completamente, a gente diminui essa força de reposição. E no fundo é sobre força de reposição. Se você elimina o exército do seu adversário, e você pode eliminar ele das mais diversas maneiras, uma delas eliminando o recrutamento do exército adversário, você estrangulou ele. Saída pela direita. Na prática, acho que é de um conceito que a gente vem utilizando muito, que é o da ideia de desfavelização. E não só desfavelização, como a desconstrução de um modelo urbanístico baseado em enclaves muito fechados e aglomerações de casas irregulares, sem saneamento básico, em que as pessoas têm uma taxa de tuberculose ali muito acima da média nacional. Porque, né, é bizarro, né? Porque é muito úmido, muito fechado, desenvolve mofo. Um local que, se uma pessoa cai de uma escada, ou se uma pessoa tem um ataque cardíaco, uma ambulância não consegue chegar. Então, a gente está extrapolando a ideia simplesmente da desconstrução urbanística desse modelo, tá? Da criação de um modelo urbanístico que converta a favela no bairro, mas também de uma presença do Estado, de modo a alterar a imaginação das pessoas e fazer com que elas, vivendo num lugar mais bonito, num lugar melhor, com lei e ordem, e não só com direito, mas com responsabilidade. Hoje, acho que as pessoas ali não têm direitos nem responsabilidades. As pessoas são tratadas como, vamos dizer, animais ou crianças, na maior parte do tempo. A gente começa a construir uma sociedade melhor. Uma estatística que eu acho que ela é mortal e a gente precisa trazer, e tem a ver com a ideia de buscar uma solução para além da ideia de mero combate, que tem que ter um combate. A gente fala da guerra, porque a ideia de uma guerra é que a guerra tem começo, meio e fim, né? E que um Estado, vamos dizer, militante não vai durar, um Estado de guerra não vai durar para sempre. Que é mais ou menos o que a gente tem. A gente tem uma endemia, né? Que é as forças policiais do Brasil estão permanentemente em um conflito que nunca é tratado pelo Estado como um conflito que tem que ser definitivo. Então, tá sempre morrendo um policial aqui, morrendo um policial ali, mas nunca o Estado toma uma decisão enfática. Mas depois disso tem que ter uma solução. E aí eu ia falar assim, quem é, né, e a gente sempre tem que tratar nesses termos, quem é a força de reposição do crime organizado? Me corrijam aqui, eu sou o único que não sou da área, então, mas eu tô trazendo uns dados bem interessantes da GV e eu quero compartilhar com vocês e a gente trabalhar. A GV fez um estudo em 2007 demonstrando que a maior parte dos rapazes que cometem crime são rapazes de 15 a 25 anos sem a figura paterna, né? A maior parte dos rapazes que em São Paulo vão parar na FEBEM é coisa de 80 a 90% a ausência paterna, é um número muito forte. E a correlação com o cometimento de crime é muito clara. Se o cara não tem a mãe, até, né, tem uma pequena alteração estatística, mas a grande alteração é se o cara não tem a figura paterna. Esse cara também, em geral, vai estar morando num lugar de risco, vai estar suscetível a exemplos ruins. Então, a gente sabe quem é a força de reposição do crime. A gente sabe de onde eles vêm, e estatisticamente falando, e do ponto de vista inclusive do cadastro junto ao governo, a gente sabe quem são esses rapazes. A gente sabe quem são os próximos rapazes que, se nada for feito, eles vão entrar nas fileiras do crime. Eles existem hoje, né? Eles estão indo para a escola, em geral eles estão indo para uma escola pública, e quando a gente olha a jornada deles, que pode levá-los ou a serem cidadãos comuns, trabalhando, ganhando sua vida, ou entrarem pro crime, nada é feito pelo Estado para evitar, muito pelo contrário. Então, quando a gente vai olhando todas as etapas do processo, um amparo para ele, exemplos masculinos bons dentro da escola, uma escola que ordene ele, uma sociedade que venha a repudiar os exemplos, como o exemplo daquele Oruan, Pose do Rodo e tal, que se tornam, vamos dizer, referências de um estilo de vida para esse tipo de rapaz. Mudança nas leis penais e no Código de Processo Penal, de modo a ele não ter estímulos econômicos a achar que se roubou 1, 2 ou 3 motos no mês, não vai ser pego, se pego não vai acontecer muita coisa, logo vale a pena ele tirar essa grana do que arrumar um emprego digno. Acompanhamento escolar, para esse cara sair de lá e arrumar um curso técnico para arrumar um emprego e começar a se sustentar, adquirir independência, ou seja, o acompanhamento para esse cara sair dessa rota não é pensado. E essa discussão, inclusive, é interditada. Não existe essa discussão em termos práticos, né? Eu já vi sociólogos e pessoas discutindo, não, mas quem pode cometer o crime é todo mundo. Não é todo mundo. Hoje, assim, tá na periferia, é um jovem, em geral não tem a presença paterna, e esse cara tá muito suscetível a todo tipo de ideia ruim e todo tipo de convite ruim. Quando a gente faz esse mapeamento e restabelece a autoridade do Estado nessas áreas tomadas pelo crime, e a gente mata o sistema de incentivos, a meu ver, se não mata completamente, a gente diminui essa força de reposição. E no fundo é sobre força de reposição. Se você elimina o exército do seu adversário, você pode eliminar ele das mais diversas maneiras. Uma delas eliminando o recrutamento do exército adversário, você estrangulou ele.
né? E eu acho que esse é um dos pontos que eu queria comentar com vocês. Como é essa questão da cooptação dos jovens? Como se dá isso e se de fato há um sistema de incentivos muito perverso que faz com que esse jovem vá parar no crime? Posso falar de teoria primeiro? Depois eu queria ouvir o Busnello na prática, né? Porque viveu dentro disso, né? Viveu muito isso na prática. A gente tem duas grandes problemáticas aqui. A primeira problemática e isso vai demandar muito tempo, é que a comunidade perceba que é mais vantajoso ter o Estado na comunidade do que ter o crime organizado. Hoje é mais vantajoso, dada aquela cultura a que a sociedade é imposta, e especialmente a cultura do medo, da imposição da força pelo medo. Então, para ele, aquela figura daquele marginal é o resolvedor do problema dele. Se tem algum problema na comunidade, ele vai até ao chefe da comunidade, ao líder da comunidade, ali o líder criminoso da comunidade, o narcoterrorista, para resolver o problema dele. Não consegue chegar ao Estado. E a outra questão aí, falando de dados agora, a média da idade da evasão escolar desse grupo que a gente está falando é de 12 anos. Então, com 12 anos, ele sai da escola, começa a frequentar o crime organizado e aí vai ser preso ali 13, 14, 15 anos, que é quando a gente começa a ter essa estatística. Então, ele passa um tempo em uma posição de menos risco físico, depois Busnello me corrija se eu estiver errado, já servindo ao crime, mas ali indo comprar uma coisa. Enfim, hoje a figura do fogueteiro está desaparecendo, porque hoje na Maré, por exemplo, você vai ali, tem 4, 5 drones do crime organizado o dia inteiro no alto, olhando e tomando conta de todas as entradas, todos os acessos. E aí, quando ele começa a assumir essas funções mais militarizadas, ele tem ali 15 anos, e aí é quando a polícia consegue prendê-lo, muitas vezes ele não tem uma passagem anterior, mas isso começa lá na evasão escolar. Ele deixa a escola não é interessante para ele não vê futuro na escola, ele não vê razão de estar na escola. Então o trabalho não dá para ser um trabalho, e eu gosto muito de estar em live porque a gente consegue aprofundar um pouco os assuntos, porque as pessoas tendem a ver cortes e aí julgam todo um plano por um corte de Instagram, né? Um corte de 1 minuto. A gente vai ter uma política muito dura, inteligente, estruturada e planejada de combate ao crime organizado. Tá claro isso? Perfeito. Daqui, a gente também vai ter um planejamento e uma guerra contra a evasão escolar, uma guerra contra a indisciplina escolar. A gente também vai tratar outras guerras que não são tratadas no campo do fuzil, são tratadas no campo do lápis, são tratadas no campo do acolhimento, são tratadas no campo do saneamento básico, são tratadas especialmente no campo da dignidade. Ninguém aqui é contra pobre, muito pelo contrário, eu tô do lado do faminto, cara. Eu tô do lado do faminto, eu tô do lado do cara que passa fome, eu tô do lado do cara que quer estudar e não consegue, eu tô do lado da menina que morreu porque passou uma barricada em São Gonçalo e tomou 4 tiros no rosto com um filho de 4 anos no colo. Eu tô do lado dessa menina. E isso é uma guerra muito ampla que a gente vai tratar. E é muito difícil porque a mão de obra é muito grande, então a gente tem que tratar em várias frentes. E essa mão de obra é uma mão de obra que é tudo ou nada, né, Busnello? Assim, ele não tem nada pra perder. Ele tá ali, ele tem muita dificuldade em casa, falta coisa em casa, falta comida, etc. Pra ele, não tem nada pra perder. Se ele conseguiu levar comida pra casa, morrer com 15, 16 anos, não tem nada pra perder. E a gente precisa mudar essa cultura, precisa mudar essa concepção. Precisa botar o Estado lá, precisa ter a presença do Estado ali, com policiais honrados, com gente ali dentro, que seja uma referência para esse jovem, que esse jovem olhe o professor como referência e não como quem atrasa a vida dele, que olhe para o policial como referência e não como alguém que está ali só para prendê-lo. Não é isso que a gente quer. A gente quer realmente fazer uma mudança de cultura. E aí, tá gostando deste conteúdo? Então aproveita este momento para curtir, comentar e compartilhar. Precisamos da sua ajuda e também da sua inscrição. Continue assistindo, que agora vem a melhor parte deste vídeo. Esse jovem, ele quando tem a formação da personalidade dele com 5, 6, 7 anos ali, qual é o exemplo que ele tem ali? Ele não tem a figura paterna, na maioria das vezes. A mãe é uma trabalhadora braçal e não consegue ter tempo para poder dedicar-se totalmente à educação dessa criança. E o Estado, por sua vez, não dá uma educação e um planejamento de formação para esse indivíduo. Logicamente que ele vai, na primeira oportunidade que ele tem de se transformar, ele vai ter o quê? O tráfico de drogas. Ele não vê a legitimidade do trabalho, ele não vê a legitimidade de estudo. Por quê? Porque não é feito, não se faz isso, não se acompanha isso.
não se tem a qualidade do ensino para essa comunidade, para esse jovem. Então, esse é um começo que tem que ser feito. Outra coisa que daí é uma questão que a sociedade vai ter que admitir isso, que é, além da transformação a nível escolar, você vai ter que ter transformação no nível jurídico. Por exemplo, o ECA, ele tem que ser totalmente remodelado, atualizado e trazido para o nosso tempo. É uma legislação que está arcaica e que necessita urgentemente de uma atualização. Você não pode mais permanecer com o Estatuto da Criança e do Adolescente do jeito que está. Você vê sociedades que tiveram cortes, né? Eu vou dar um exemplo agora. Salvador. O presidente lá deu um corte na sociedade, tirou todo mundo que ele julgava dentro de um processo legal da sociedade, transformou a educação, ele transformou a educação para que essa educação venha a ser a primeira linha do Estado no combate a esse mau exemplo que ele teve. E essas pessoas que estavam subjugando e escravizando aquela sociedade pelos seus crimes, estão afastadas da sociedade, estão isoladas, contidas. Outra sociedade que fez isso, a Coreia, na década de 60, fez isso, o Japão, na década de 50, fez isso, ele cortou exatamente gerações para que outras gerações do futuro pudessem ter um estado de transformação e de melhoria. Então, acho que o Brasil, pela sua grandeza, pela sua diversidade, ele tem que compor uma legislação que seja justa e que seja adequada à sua realidade. Esse é o primeiro ponto. E a transformação pela educação, como falamos aqui, porque senão essa mão de obra ela vai ser recorrente, ela vai ser ainda mais barata e ela vai ser cada vez mais explorada pelo sistema criminal do país. Então, essa transformação pela inteligência policial, do aparelho repressivo do Estado, que vá conter com uma nova legislação criminal, isso tem que ser debatido a nível de sociedade, a nível de transformação da nossa sociedade. A nível de eficácia, você tem que ter uma transformação pela educação e uma transformação pela inclusão de todos na sociedade ordeira e legal. Gostou deste corte? Então se inscreva no canal Saída pela Direita e acompanhe mais vídeos como este. Não esqueça do like e contribua deixando sua opinião sobre esse tema nos comentários. A sua participação faz diferença.